Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Beatriz Silene Mafra Neves Vigério. Irei trabalhar esse módulo de Direito Administrativo. Mas por que nós vamos trabalhar Direito Administrativo numa pós-graduação em Gestão Pública? Principalmente por ser uma pós-graduação em Gestão Pública. É de fundamental importância para que os administradores públicos, gestores públicos, tenham esse conhecimento específico, principalmente no direito administrativo, tá bom? Não é difícil, é rotineiro. Quem já trabalha aí na gestão pública, com certeza, já sabe muita coisa do que eu vou estar passando aqui, dialogando com vocês atualmente. Então, vamos começar, porque vai ser, assim, um imenso prazer compartilhar conhecimento com vocês. Tudo bem? Então, vamos lá. Vou iniciar aqui, falando hoje, principalmente dos principais conceitos, né? Essa primeira aula vai ser bem introdutória mesmo, sobre uma breve concepção do que vem a ser direito. E, para isso, nada melhor do que trabalharmos com um conceito de direito, o que vem a ser o direito, que é essa ciência do direito, né? O que as doutrinas, o que a filosofia jurídica, a sociologia jurídica fala sobre essa ciência chamada direito. Eu trago aqui um conceito bastante subjetivo, né? Dizendo que o direito ele pode partir das mais variadas concepções teóricas. Claro, porque a ciência de direito ela é bastante debatida, ela foi bastante debatida desde o momento da sua criação. Então, por isso que vão possuir diversas concepções teóricas e diversos tipos de conceitos. Desde a ideia que vai identificar esse direito como ciência, que descreve a produção das normas jurídicas pelo Estado, que aí é o que a doutrina majoritária chama de juspositivismo, bem como a que compreende essa ciência do direito como inerente à natureza humana. O direito faz parte da natureza humana, principalmente desse ser humano que vive em sociedade, e aí traz o direito inerente à natureza humana, principalmente com relação aos valores e princípios universais e imutáveis, que vão depender da vontade racional humana, né? Que nesse sentido é o naturalismo. Então, vejam bem, quando a gente fala em direito como normativa, né, como normas jurídicas impostas pelo Estado, eu estou falando do juspositivismo. Mas quando eu falo que o direito ele é inerente à natureza humana, e aí onde vão envolver os valores, os princípios universais, eles vão, que depende da vontade racional humana, eu estou falando do justnaturalismo. Até aquela outra, né, que também pensa que o direito ele vai acontecer conforme um dado cultural, que é o culturalismo jurídico. E o direito, essa ciência do direito, também pode vir de um dado cultural. Nós já ouvimos diversas vezes, e principalmente nós, pesquisadores do direito, que determinadas culturas elas são imutáveis e fazem parte da natureza jurídica daquela determinada sociedade. Um exemplo, os estados islâmicos. Eles têm uma cultura diferente do nosso, compreendem? Talvez seria um culturalismo jurídico, né? E aí, como fui dizendo, com muitas variações, sendo uma delas a principal utilizada aqui no nosso ordenamento jurídico, somente pelo um dos pais da teoria do direito no Brasil, o professor Miguel Reale, que ele fala que a teoria tridimensional do direito, o qual ele vai proclamar o direito a um só tempo, o direito como fato, o direito como valor e o direito como norma, tá? E eu vou estar falando sobre isso mais à frente. Então, eu venho trazendo aqui o conceito de direito com diversos prismas, né, principalmente o prisma histórico, né, e foi no caminhar histórico de produção e consumo dos objetos artefatos tecnológicos pelo ser humano, no modo como este se apropriou da natureza, estabeleceu as relações econômicas, que a ideia do direito se transformou em grandes significados diferentes.
Olha só que coisa interessante. Aqui, aumentar, tá, pessoal? Aí fica mais fácil para eu estar acompanhando. Nesse sentido, há uma discussão teológica muito forte, né, e jurisprudencial, doutrinária, que traz que o direito, ele surge mesmo, principalmente essa proteção ao princípio da dignidade da pessoa humana, quando o homem ele deixou de só produzir produtos e passa a surgir, então, o trabalho assalariado. Olha que interessante aqui, olha o que a doutrina vem trazendo. Quando a apropriação da natureza passou a ter o trabalho assalariado como principal fator da economia, a forma jurídica nesse processo, ela eclodiu e como equivalente a uma forma de mercadoria. Então, o trabalho assalariado, ele também se torna uma mercadoria, sendo somente nesse momento possível identificar o direito como um elemento determinante e estrutural da sociedade. A partir do momento que a minha mão de obra esse trabalho assalariado, e ele passa a ser identificado como produto. E aí começa-se o direito a se estruturar, né, na sociedade. Para além disso, algumas outras compreensões existem, mas se destaca que finca o direito consoante em seu momento inicial de manifestação, principalmente no momento do nascimento dessa sociedade capitalista. Olha só, quando eu falo da mão de obra assalariada, ela passa a ser um produto. E isso é justamente quando a sociedade ela se entende como capitalista. A mão de obra, o ser humano, ele passa a fazer parte de capital. Olha que interessante. E aí eu chego aqui no Brasil e eu trago o preâmbulo da nossa Constituição Federal, e diz o seguinte: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, à liberdade, à segurança, ao bem-estar, ao desenvolvimento, à igualdade e à justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Direito. E aí eu trago isso justamente porque o Brasil, ele é um Estado democrático de direito, e por ser um Estado democrático de direito, nós somos regidos por leis, e essas leis possuem como finalidade assegurar que os valores dessa sociedade sejam resguardados. Para isso, surge, então, a Constituição, e a nossa Constituição de 1988. Claro, tiveram muitos anos, outras anteriormente, mas não cabe esse diálogo aqui, nesse momento. E aí, para conceituar de modo amplo o direito, necessário, principalmente dividido em direito objetivo e direito subjetivo. E o direito objetivo, ele vai representar o conjunto das normas que vão reger essas relações estabelecidas em sociedade, com o fim de garantir os mais relevantes interesses do ser humano, como liberdade, segurança, bem-estar, desenvolvimento individual e social, igualdade, patrimônio e justiça. Vejam bem, direito objetivo é um conjunto de normas, ou seja, um conjunto de regras, e vão reger essas relações estabelecidas em sociedade. Já o direito subjetivo é a faculdade do indivíduo de pleitear ao Estado qualquer direito que considere seu. Um exemplo disso, o direito ao patrimônio, que é o direito à moradia. Olha, o direito objetivo são é a regulamentação, as normas, as leis que existem. Já o direito subjetivo é a capacidade que eu tenho de solicitar, de cobrar, de pleitear de um Estado democrático de direito, que esse meu direito seja tutelado, tá? Dentro do ordenamento jurídico. Então, meu direito à moradia, essa casa que é minha, ela não pode ser invadida, ela é minha, tá? O direito à vida, o direito à liberdade, o direito à igualdade, tá?
Isso é o direito subjetivo, é o meu direito de pleitear. Já o direito objetivo é o direito, é a regulamentação, as normas que estão estruturadas no ordenamento jurídico, tá? E aí eu trago que o direito objetivo é a própria norma jurídica, como eu disse agora há pouco, né? Universalizada, na qual, na atualidade, no direito brasileiro, por exemplo, é vinculado por específicos instrumentos de divulgação de sua existência, como o diário oficial, né? Que tem como a finalidade de tornar conhecimento público a norma jurídica prescrita pelo Estado, a legislação orgânica, no nosso caso, do Estado de Tocantins, e qualquer alteração que ocorre com ela é pública e está promulgado lá no Diário Oficial do Estado. Já o direito subjetivo vai significar o direito da pessoa, tá? Exercitado, ou em vias de ser. Ocorre quando o sujeito de direito passa a ser titular de um determinado direito. E aí eu trago que, nesse sentido, vem a designar pessoal, concreto, o direito já em estado de ser exercido. Trata-se, então, naquele momento em que eu ou a pessoa vai exercer naquele determinado tempo ou deter o poder ou a faculdade de exercício do direito objetivo, de cobrar que seja me resguardado aquilo que está prescrito em lei, tá bem? Então, entendemos que o direito objetivo é a normatização, é a norma regulada por um determinado Estado, e o direito subjetivo é o meu direito, o seu direito como pessoa, suscitar que esse direito, essa norma seja aplicada naquele caso concreto, tá? E para compreender isso de forma melhor, nada melhor do que falarmos das fontes do direito, né? Onde nasce esse direito, da onde ele vai surgir, quando ele vem à luz. É a sua casa, origem, princípio, é quando vai ter o nascedouro desse grande fenômeno jurídico. E para o professor Miguel Reale, isso vai acontecer conforme a teoria tridimensional do direito, que eu falei um pouquinho lá atrás, sobre o direito como fato, valor e norma. E aí eu trago que o direito como fato social, ele vai emandar diretamente do modus vivendi, a forma como esse homem vive em sociedade, tá? O direito como fato social, a sua natureza humana, tá? Já o direito como valor, eu vou trazer os princípios, né, com relação à sua natureza espiritual desse homem. Como que eu vivo em harmonia com essa sociedade, com esse homem natural. E o direito como norma, que já vem através do Estado, né? É o direito coercitivo, é o direito coativo, que ele vai sempre promanar do Estado. Então, as fontes, conforme o professor Miguel Reale, as fontes materiais do direito são aquelas que proporcionam a matéria ou conteúdo de direito, e são duas fontes materiais do direito. Os fatos que entram em configuração sociológica do direito e os valores que o direito busca realizar enquanto aspecto objetivo da ética. Olha que interessante isso. Já as fontes formais, elas são todas aquelas que se constituem em formas de atuação e funcionamento do direito em sociedade, ou seja, esse direito que funciona como norma. Por isso, são fontes formais do direito a todas as normas jurídicas, que é a lei legislada, a lei aplicada, o costume jurídico, a jurisprudência e as doutrinas. Então, as fontes formais, também eu trago aqui as fontes próprias e impróprias, né? Que são aquelas que vão depender da natureza, né? As fontes do direito podem ser diretas, próprias ou puras, ou indiretas, impróprias ou impuras. As fontes diretas, que são as próprias, são aquelas cuja natureza jurídica é exclusiva de fonte, como lei, costumes e princípios gerais de direito, tendo como única finalidade servir como modos de produção desse direito, incidido em qualquer dos três, nas situações da vida, para a concretização daquilo que vem a ser chamado de justo. Já as fontes indiretas, também chamadas de impróprias, também algumas doutrinas impuras, são aquelas que vão assumir funções de fontes de direitos por excepcionalidade,
como a doutrina e os costumes. No entanto, ela não vai excluir a finalidade de servir como método de interpretação legal. E aí eu trago, resumindo, para que vocês compreendam bem, estamos passando aí por um período eleitoral, e eu acho que vocês vão conseguir entender melhor. As fontes diretas são quando regulam diretamente um determinado conteúdo específico do direito. Um exemplo disso, estávamos em período eleitoral, então, o direito eleitoral. Já as fontes indiretas, elas vão tratar de determinado assunto de forma supletiva ou subsidiária, ou que vão complementar aquele conteúdo específico do direito. Um exemplo disso é o Código de Processo Civil, que é quando algo considerado crime eleitoral passa a se tornar um processo. Então, é o Código de Processo Civil ou o Código de Processo Penal, o Código Civil, para complementar alguma determinada demanda do direito eleitoral, ou o próprio Código Penal, quando se vai falar sobre os crimes eleitorais. Então, por mais, lá no direito eleitoral, vai falar do crime eleitoral, mas quem vai penalizar o crime eleitoral? O Código Penal. E todo esse procedimento para criminalizar o crime ambiental vai ser suplementar ou subsidiariamente ao Código de Processo Penal, ou seja, as fontes indiretas, elas vão completar, elas vão subsidiar aquele direito que primeiramente foi pleiteado, no caso do exemplo trabalhado aqui com vocês, o direito eleitoral. E aí, trazendo tudo isso, fica aquela grande pergunta. E aí, o direito, ele por si só resolve tudo ou existe um vácuo? Existe uma lacuna? Existe um branco dentro do direito? As lacunas ocorrem no direito, não ocorrem no direito, porém no ordenamento jurídico, não especificamente apenas no direito, né, mas esse ordenamento jurídico, na lei em sentido amplíssimo, nas normas jurídicas, na lei legislada, no costume, na jurisprudência e na doutrina. Olha só, e quando isso acontece, quando esse vazio acontece, o próprio direito, gente, a própria ciência do direito vai oferecer ao julgador, ao juiz, os meios necessários e suficientes para a integração ou preenchimento desse vago, dessa lacuna, né, de ordem formal, que vão ser utilizados através da analogia, dos costumes, ou até mesmo dos princípios gerais do direito. Vejamos. A integração, ela passa a ser, então, um processo de suprimento desse vazio existente no ordenamento jurídico. Ou seja, ela vai tratar de preencher determinada omissão legislativa, valendo-se de um método ou algo de semelhança a outras normas para resolver aquele caso concreto. Nesse sentido, a denominação de analogia é esse processo da integração. E aí eu trago alguns exemplos para vocês. O emprego da analogia é autorizado expressamente em certas leis. Olha a lei de introdução ao direito brasileiro, lá no seu artigo 4º, ele diz o seguinte: quando a lei for omissa, ou seja, quando ela omitir, quando ela não falar a respeito de determinada situação, o juiz, que nesse caso vai ser o julgador, ele vai decidir o caso de acordo com a analogia. O que é analogia? Ele vai pegar uma determinada norma já existente, parecida com aquela, no caso concreto, para poder aplicar, tá? E a analogia, assim como os costumes, os princípios gerais do direito. Já no artigo 3º do Código de Processo Penal, a lei processual penal admitirá interpretação extensiva à aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais do direito, tá? O artigo 140 do CPC vai dizer que o juiz não se exime de decidir sobre a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. Ele pode, inclusive, utilizar de jurisprudências. Muito comum ele utilizar de jurisprudência. O que seriam essas jurisprudências? São novos julgados. Gente, precisa se entender. O direito, ele não para no tempo.
ele acompanha a evolução social. E, para isso, há necessidade de estarmos sempre deliberando, através de analogia, que você pode utilizar o ordenamento jurídico já existente para aplicar naquele caso, que é parecido, você pode utilizar dos costumes e principalmente das jurisprudências. É comum, dentro do universo jurídico, nós ouvimos falar de alguns tribunais de vanguarda nesse sentido. Vocês já ouviram dizer? É comum vocês observar alguns operadores do direito falando muito desses tribunais de vanguarda. E que seriam esses tribunais de vanguarda, Beatriz? Os tribunais, principalmente os tribunais do Sul, eles são considerados vanguarda porque eles têm deliberado muito fortemente a respeito dessa modernidade jurídica, dessas novas evoluções sociais, Sudeste também. Então, são tribunais de vanguarda, alguns tribunais do Nordeste, né, alguns específicos aqui do Norte do Brasil. Então, o juiz ele tem essa obrigatoriedade de estar acompanhando para que não deixe esse vago, para que aquela determinada situação não fique, né, sem uma decisão. Vejam bem, olha aqui, ó, o que o artigo 3º, o artigo 1º, ele vai falar, quando a lei for omissa, o juiz vai decidir de acordo com a analogia, os costumes e os princípios originais gerais do direito. Mas olha só, o artigo 140 do CPC, olha que imposição, o juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade, não é porque tem um vago, aí o juiz vai falar, não tem nada que regulamenta, assim, não vou julgar o processo. Ele vai ter que pesquisar, ele vai ter que estudar, ele vai ter que acompanhar as novas tendências e aquilo que já tem sido deliberado a respeito disso. Tá bom? Já vi alguns casos, inclusive, de fazerem essas pesquisas em tribunais internacionais, para que seja aplicado aqui no nosso caso concreto, tá? E aí eu trago a eficácia das normas jurídicas, né, que se refere à aplicação e execução da norma jurídica, bem ser a regra jurídica enquanto momento daquela conduta humana. E aí eu vou trazer na norma de eficácia plena, né, que é a aplicabilidade imediata na medida em que se revestem todos os meios e elementos necessários à execução. A de eficácia limitada, né, como toda norma constitucional, elas possuem eficácia, mas não aptidão para a produção geral de seus efeitos, por isso que ela é limitada. A norma de eficácia contida são aquelas que possuem aplicabilidade imediata, direta, mas não integral, ela é contida àquela determinada situação, uma vez que quem vai poder ter o alcance reduzido do ato do poder público, né? E aí, nesse caso das normas constitucionais de eficácia contida, o legislador constituinte, ele vai regular suficientemente apenas aquela matéria versada, tá? Por isso que ela é contida. E aí eu concluo trazendo para vocês, principalmente essa parte de interpretar, que vai significar extrair um real conteúdo de ato, é buscar essa verdade de fato, ou o mais próximo dessa verdade possível. Por isso, fora do ambiente jurídico, para ilustrar, pode-se apontar a existência do intérprete que vai traduzir, né, um idioma estrangeiro para qualquer um brasileiro. Isso é o que simula, né, e fica parecido com a forma de interpretação do operador do direito. E aí eu trago aqui no direito, interpretar quer dizer um processo de descoberta no exato conteúdo de uma determinada norma, que nem sempre ele é visível na redação da lei, nem sempre ele está só ali no caput, no corpo de uma determinada lei. A interpretação é um meio de conhecimento do ordenamento jurídico, que não se está destinando a suprir lacunas da norma para reger determinado assunto. Os operadores do direito, juízes, promotores, advogados, delegados, procuradores, são levados a interpretar as leis brasileiras e obrigatoriamente durante a sua atuação profissional. Por isso que se fala que o operador do direito, que envolve todas essas pessoas, né, ele é um interpretador da lei, justamente para resolver os casos concretos, realizando a aguardada justiça. E há várias formas de interpretação, né, que são os métodos interpretativos tradicionais e os contemporâneos. E esses métodos de interpretação jurídica são gramatical, que utiliza muito a redação da gramática, né, sistemático, esse processo histórico,
o teleológico axiológico, né, que vem muito da parte da filosofia do direito, e o sociológico. E aí eu trago aqui a interpretação gramatical, que vai consistir em extrair o conteúdo da lei pela análise singela dos seus termos conforme o ordenamento gramatical presente, a interpretação sistemática, que vai buscar sempre extrair o significado dessa norma, comparando com outros ou demais existentes no ordenamento jurídico. A interpretação sistemática, ele vai buscar extrair o significado da norma comparando, que é o direito comparativo. A interpretação histórica, que ele vai tratar da utilização de normas, inclusive já revogadas, muito comum você ouvir falar do direito comparado, principalmente o direito constitucional comparado, quando faz um estudo de comparação nas constituições existentes com a Constituição atual, principalmente com essa finalidade de aplicação de determinada lei. A interpretação teleológica, que é a busca dos fins, objetivos, metas a serem alcançados em função de uma determinada lei, como que foi criada essa determinada, da onde se buscou, quais foram as bases, né, a estrutura que buscou-se para criar essa determinada lei, né? Vai procurar aplicar a lei de um modo a atingir o objetivo para qual ela foi editada. Por que essa lei foi editada? Né? E o direito sociológico, que é aquele que vai acompanhando a evolução social de uma determinada sociedade. E aí eu venho aqui para que vocês compreendam bem o direito público do direito privado. Uma vez que eu estou falando toda essa parte introdutória, chegamos, enfim, no direito público e direito privado, que é a separação dos direitos do Brasil. Tá? Então, a classificação de direito público e privado é muito utilizada pela literatura jurídica. Como você entrar você observar, principalmente no estricto senso do direito, né? Vocês já ouviram falar, não, eu sou da área do direito público. Aí um outro colega pega e fala assim, eu sou da área do direito privado. Por exemplo, eu, Beatriz, sou do direito público / privado. Eu fiz o concurso, então eu estou aprovada em direito administrativo, então o ramo do direito público, onde você vê a presença do Estado, direito administrativo é quem vai dar funcionalidade ao tronco estrutural do Brasil, que é a Constituição, mas também estou aprovada no direito privado, ou seja, também ministro disciplinas, né, principalmente depois do concurso, em direito empresarial, que vai tratar especificamente do ordenamento jurídico das empresas brasileiras, empresas privadas. Então, que é a presença da pessoa física com a pessoa jurídica com pessoa jurídica. Olha que coisa interessante. Né? Então, é muito utilizado nesse universo do direito o direito dessa separação do direito público, onde há a presença do Estado, e do direito privado, que é a presença da pessoa física ou da pessoa jurídica. E na modernidade, essa esfera pública é um lugar de excelência de Estado. Por outro lado, se consolida com a ascensão da classe burguesa. Eu falo um pouco dessa parte histórica, que no período anterior à atual modernidade, a presença do Estado ela era mais presente, né? Principalmente com a evolução social, se discute a ascensão dessa classe burguesa, e quando se fala de capitalismo, é a chegada da esfera privada, né? É a empresa, a indústria que tem chegado e que tem ocupado o seu espaço na evolução social. E aí a esfera privada ela vem se tornando o espaço do indivíduo em sua intimidade, no exercício da autonomia do seu exercício quanto empresa, da vontade. E nesse sentido, essa liberdade, o Estado não intervém. E essa é a área privada. O Estado não intervém. O Estado liberal, a separação entre esfera pública e privada é bem profunda. Nesse sentido, né, da dicotomia, é meramente didático, que representa uma tipologia clássica do direito de explicar as relações jurídicas, que vão ser considerados 3 critérios: os sujeitos da relação, o objeto dessa relação jurídica e a natureza dela. Tá? Então, em função do sujeito, será de direito público se houver a participação do Estado, tá? Ou outra pessoa jurídica de direito público, ok? Já com relação a privado, é a relação jurídica particular, as pessoas físicas e ou pessoas jurídicas. A regulação jurídica é de natureza privada, já no direito público, a regulação jurídica é de direito
público ou a pessoa jurídica de direito público, tá? Exemplo disso, dessas situações, principalmente no direito privado, o contrato de compra e venda de bem imóvel entre duas pessoas físicas, o contrato de financiamento de carro entre o indivíduo e o banco, o indivíduo, pessoa física, e o banco, pessoa jurídica, tá? Já de direito, as situações do direito público, eu trago aqui com a desapropriação de um bem imóvel pelo Estado, mediante pagamento de indenização, tá? Justamente com o objetivo de constituir algo de qualidade, de interesse do coletivo, né? Construção de uma escola, de uma creche, de um hospital, de um postinho de saúde, tá? Uma outra situação, convém entre a União e a emissora de TV, pública de TV, né? Justamente para a produção de programas educativos, a TV Futura. E a criminalização de conduta, né, que é uma contravenção penal de dirigir sobre efeito de bebidas alcoólicas, que é imposta pelo Estado, tá? E aí eu trago quanto objeto da relação jurídica, deve-se levar em conta o tipo de interesse que essa norma vai visar proteger. Se a proteção for um bem coletivo de interesse geral, sempre estará no âmbito das normas de direito público, tá? Porque é de interesse do coletivo. Por outro lado, se vai regular condutas de interesse predominantemente privados, como a aquisição do imóvel por pessoa física ou pessoa jurídica, sucessões de bens em caso de morte dos pais ou do cônjuge, sempre essa relação será de direito privado, não há figura nem a presença do Estado, tá? E quanto à natureza jurídica, depende de como vão articular essas posições dos sujeitos da relação, tá? Quando os sujeitos vão articular em termos de igualdade jurídica, coordenação, né, no contrato de compra e venda, de bem imóvel, tá? Nesse caso, sempre vamos regular, sempre quando se falar, né, de compra e venda de um bem imóvel, e no exercício a autonomia apenas da relação entre vendedor e comprador, e o direito privado, tá? Já quando há articulação, imposição do Estado, a figura do Estado, sempre as normas vão ser de direito público. E para que vocês consigam compreender melhor, nada mais fácil do que nós dividirmos quais são essas áreas do direito, que são de direito público e de direito privado. E agora vocês vão compreender. Direito constitucional, que é a nossa Constituição Federativa Brasileira, direito público, direito administrativo, direito tributário, todos os direitos processuais, direito penal e direito internacional público, são ramos do direito público, que aqui, só não eu estar passando isso aqui para vocês, vocês estão vendo a figura e a presença do Estado. Já os ramos do direito privado, direito civil, direito do consumidor, direito do trabalho, que é a relação entre empregado e empregador. A professora Beatriz, deixa eu te fazer uma pergunta. E eu sou gestor público? Não, você vai estar vinculado lá ao direito administrativo, tá? Existe uma diferença entre seletista com C, seletista com S. Seletista com C vem de CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, pessoa jurídica, pessoa física. Seletista com S, processo de seleção, através de concurso público, tá? Ou através de algum edital de processo seletivo, aí é regulado pelo direito administrativo, tá bom? Porque, nesse sentido, o Estado é quem vai ser o empregador, entenderam? E aí eu trago outros sub-ramos, só mesmo para conhecimento, que ficam fora dessa classificação tradicional, porque são considerados os direitos mistos, né? Os ramos do direito misto, que em alguns momentos vai ter a relação da pessoa física, né? Da pessoa jurídica, em algumas situações da pessoa da presença do Estado. Por exemplo, o direito ambiental, o direito à propriedade intelectual, o direito previdenciário, o direito digital, entre outros ramos. Trouxe esses que são mais comuns. Beatriz, direito previdenciário, me explica. Explico. Quando que ele está dentro do direito privado? A partir do momento em que o seu empregador, ele desconta o seu salário um determinado valor a fim de previdência social, tá? Então, consta lá no seu contra-cheque aquele desconto.
da pessoa jurídica, feito a você, pessoa física, daquele desconto, que é um direito seu previdenciário. E quando que tem a figura do Estado? Quando eu vou, a partir do 15º dia, que eu preciso me afastar por motivo de doença, eu vou buscar o INSS, que a partir do 16º dia em diante, é ele que vai regular, vai me fazer o afastamento para que eu possa ficar amparado pelo INSS, entenderam? É nesse sentido. Quando eu vou pleitear, eu trabalhei mais de 30 anos, cheguei no meu período de aposentadoria, foi feito todos os descontos de toda a minha vida trabalhado na empresa privada, eu quero pleitear a minha aposentadoria. Aí a figura do Estado, que você precisa resolver isso junto ao próprio INSS, que é vinculado ao Estado, tá? E, enfim, é isso. Essa é a nossa primeira aula. Eu espero que vocês tenham gostado e compreendido o conteúdo da aula de hoje. Penso que eu consegui tentar fazer o mais sucinto, ficou um pouquinho grande, mas vai dar certo. Até daqui a pouquinho na nossa próxima aula. Beijo.